pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Dovec e hoje vamos para mais uma aula da histologia, que é o estudo dos tecidos. Essa aqui é uma aula parte 2, porque a gente viu o primeiro estudo sobre o tecido epitelial, já tem um vídeo, eu aconselho você a assistir, que falamos do tecido epitelial de revestimento. Esse vídeo, parte 2, vamos falar um pouco sobre o tecido epitelial glandular. E já entrando no mérito sobre o tecido epitelial glandular, o que seria isso? Ele é formado basicamente por células especializadas. Especializadas em quê? Especializadas em secreção. E elas podem ser tanto unicelulares como multi ou pluricelulares. Então, estamos falando de tecidos de secreção. Eles vão secretar alguma coisa. E, obviamente, o que secreta pode ser uma glândula. Existem 3 tipos de glândulas. Seriam as glândulas exócrinas, endócrinas e mistas. Começando pela glândula exócrina. Quem seriam elas e o que elas fariam? Um tipo de glândula exócrina são as glândulas salivares. Elas que vão secretar o seu conteúdo em cavidades, por exemplo. Agora falando das glândulas endócrinas. As glândulas endócrinas já são diferentes. Elas não secretam em cavidades, e sim no sangue. Ou seja, elas produzem o seu conteúdo e vão secretar diretamente no sangue. Um exemplo desse tipo de glândulas são as glândulas adrenais ou suprarrenais. E agora falando das glândulas mistas. As glândulas mistas elas seriam uma mistura das duas que já falamos. Uma mistura da exócrina com a endócrina. Um exemplo de tipo de glândula mista seria o pâncreas. O pâncreas que tem a sua porção endócrina. Quem seria essa porção endócrina? É aquela que vai produzir a insulina, que é liberada diretamente no sangue. E a porção exócrina, que libera em cavidades, seria a porção que vai secretar o suco pancreático, que vai para as cavidades ou o tubo digestivo, auxiliar no processo de digestão. Então já falamos dos 3 tipos de glândulas. Mas como se formam essas glândulas? Basicamente, como vimos no primeiro vídeo, o tecido epitelial ele tem origem nos 3 folhetos embrionários, o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. E também vimos que o tecido epitelial ele vem seguido de um tecido conjuntivo que está abaixo dele, dando sustentação, tanto de suporte de sustentação em si, como suporte de nutrição por meio de difusão. Agora, como ocorre a formação? Esse tecido epitelial ele vai se proliferar em sentido, ou seja, buscando o tecido conjuntivo, como você vê na imagem. E quando ocorre essa proliferação celular e a formação de um ducto excretor, seria uma glândula exócrina. Agora, se eu tenho a proliferação celular, porém sem a formação ou retirada, o ducto excretor, aí seria uma glândula endócrina, tranquilo? E já que estamos falando das glândulas endócrinas, existem 2 tipos de glândulas endócrinas, a cordonal e a folicular. A cordonal, começando pela glândula endócrina cordonal, ela vai se caracterizar por possuir um entrelaçamento com os vasos sanguíneos, os capilares. Ela vai estar entrelaçada com esses capilares. E uma coisa interessante, ela não é capaz de armazenar o seu conteúdo, ou seja, ela só secreta, ela não vai armazenar nada ali. Ela não tem essa capacidade. Então falamos da glândula endócrina cordonal. Agora vamos falar do outro tipo, a glândula endócrina folicular. Essa glândula endócrina folicular, ela vai ser, como dizíamos assim, vai estar cercada por uma rede de capilares. Ou seja, vai estar ali envolta. Para melhorar a sua ideia, dá uma olhada na imagem que vai facilitar o que eu estou falando. Ela vai estar envolta pelos capilares.
Só que uma diferença dessa endócrina folicular para a endócrina cordonal que já falamos é que a folicular tem capacidade de armazenamento, ou seja, ela consegue armazenar o seu conteúdo de secreção. Um exemplo de glândula endócrina folicular é a glândula tireoide. Tranquilo? Então falamos um pouquinho sobre a glândula endócrina, que seria dois tipos, a cordonal e folicular. Agora vamos falar da glândula exócrina. Como ela seria classificada, por exemplo? Ela pode ser classificada em duas conforme os seus ductos de secreção. Como assim? Segue a imagem para você não ficar perdido. Ela pode ser classificada como glândula exócrina simples e glândula exócrina composta. Qual a diferença? A glândula exócrina simples, ela vai apresentar apenas um ducto principal de excreção. Já a glândula exócrina composta, ela vai apresentar mais de um ducto de secreção, que seria essa diferença basicamente. E dentro essa divisão existe uma subdivisão, ou seja, dividimos em simples e composta. A simples apresenta outras divisões, que vamos falar agora. A simples, ela pode se dividir em tubular simples, onde apenas tem uma unidade tubular de secreção, que você está vendo na imagem. Ela apresenta também outra classificação, que seria a exócrina acinosa, que parece uns saquinhos ali, parece alvéolos. Temos ainda outro tipo de classificação. Dentro da classificação exócrina simples, ainda temos a tipo enovelada. Essa enovelada parece túbulos contorcidos. E por fim, a última classificação dentro das exócrinas simples, podemos classificar a tubular ramificada, que apresenta suas ramificações desse túbulo. Agora, falando da exócrina composta, ou seja, que possui mais de um ducto de excreção. As glândulas exócrinas compostas podem ser classificadas em tubular composta, acinosa composta e túbulo-acinosa composta. É simples. Dá uma olhadinha na imagem que você vai entender um pouco o que seria a forma de cada um. Então, falamos da classificação das glândulas exócrinas conforme o seu túbulo de secreção. Simples, quando eu tenho apenas um túbulo de secreção ou excreção, e composta, que tem as suas outras subdivisões, que apresentam mais de um túbulo de secreção. Só que não para aí. Eu não vou só classificar essas glândulas exócrinas conforme o seu túbulo de secreção, o seu ducto de secreção. Eu posso classificar essa glândula exócrina conforme o seu tipo de excreção, conforme a ação da célula. Entre elas, podemos classificar em três, quanto à forma de excreção das células seria holócrina, merócrina e apócrina. Começamos pela exócrina holócrina. A holócrina, ela vai ser como um mártir. Como assim? As células holócrinas, que são exócrinas, elas vão como se suicidar, vão se entregar para a liberação do seu conteúdo. Ou seja, a secreção dessa célula vai acabar por destruí-la. Um exemplo de glândula exócrina holócrina seria as glândulas sebáceas. Agora falando das glândulas exócrinas merócrinas. Quem seria o que ela faria? Podemos citar as glândulas sudoríparas. A pessoa está ali suando, porém, a célula não vai doar sua vida, ela não se destrói, não perde nada, ela apenas secreta e pronto. Então, merócrina secreta o seu conteúdo sem problema nenhum, sem morte celular, sem nada. Secretor normal. Exemplo, glândula sudorípara. E por fim, falamos da holócrina, merócrina e agora a apócrina. A exócrina apócrina, ela não vai ser como a holócrina que
perde ou morre a célula, mas ela perde um pouco ou parte do seu citoplasma para a secreção do seu conteúdo, ou seja, parte do citoplasma dessa célula é perdido. Um exemplo é a glândula mamária. Então, pessoal, com esse vídeo, a segunda parte do tecido epitelial, terminamos esse conteúdo do tecido epitelial. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e vamos para o próximo conteúdo, que é de tecido conjuntivo. Valeu?